Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020. Indico o vereador Antônio Carlos da Pieve, da bancada do MDB, para fazer a prece. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Quem tem um pouquinho de bom senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres. Acredite em um mundo melhor. Não espere recompensas por essas virtudes. Tenha-os por consciência de seu papel neste processo. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 02 de 2020, da sessão extraordinária do dia 13 de janeiro de 2020, também a ata número 03 da sessão ordinária do dia 13 de janeiro de 2020, e também a ata número 04 de 2020, da sessão extraordinária do dia 16 de janeiro de 2020. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício número 001/2020 do PDT Jaguari. Assunto: indicação de líder de bancada. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jaguari. Prezado senhor presidente, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Jaguari, em nome de seu responsável abaixo assinado, pelo presente indica ao presidente desta Casa, a vereadora Cátia Monteiro Frescura, como líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Jaguari, conforme as normas regimentais. Nada mais havendo a tratar, apresentamos a Vossa Excelência os votos de profundo apreço. Atenciosamente, Mário Osmar Bota, presidente do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul. Volmar Zanini Piccoli, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade X, sob o número tal, inscrito no CPF sob o número tal, residente e domiciliado na Avenida 7 de Setembro, número 1160, bairro Centro, cidade de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul. Vem no mais alto grau de respeito perante a Vossa Excelência informar que o ofício número 001/2020 do Partido Democrático Trabalhista encaminhado para esta Casa Legislativa, indicando a vereadora Cátia Monteiro Frescura como a líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista, não deve ser considerado válido, tendo em vista que desrespeitou totalmente o estatuto do próprio Partido Democrático Trabalhista, pois convocou reunião dos membros da executiva do partido sem sequer informar o requerente, que é o líder da bancada da Câmara de Vereadores, pois, conforme explica o artigo 35, parágrafo 1º do Estatuto do Partido Democrático Trabalhista, no que refere-se à executiva municipal, assim determina conforme está colacionado. Artigo 35. A executiva municipal é composta por um presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, um secretário, um tesoureiro, 2 vogais e o líder na Câmara Municipal, e reunir-se-á mensalmente no mínimo. Parágrafo 1º. O líder da bancada de vereadores integra a Comissão Executiva Municipal, entre parênteses, negritado. Outro sim, informa-se a Vossa Excelência que a dita reunião realizada na residência do presidente, localizada na rua Álvaro Batista, número 445, nessa cidade de Jaguari RS, foi totalmente secreta,
sem uma devida publicação pelos meios de comunicações do município, o que é totalmente repugnado pelos princípios democráticos preconizados pelo Partido Democrático Trabalhista. Termos em que pede deferimento. Jaguari, 14 de fevereiro de 2020. Assina vereador Volmar Zanini Piccoli, líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Só um pouquinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Volmar Zanini Piccoli, brasileiro, casado, empresário, portador de identidade sobre o número tal, inscrito no CPF, Ministério da Fazenda sobre o número tal, residente e domiciliado na rua 7 de setembro, 1660, bairro Centro, cidade de Jaguari, Rio Grande do Sul, vem no mais alto grau de respeito perante a Vossa Excelência solicitar que seja fornecido pelo Partido Democrático Trabalhista os nomes de todos os componentes da comissão executiva do partido, exceto do vereador solicitante, com o xerox da carteira de identidade, com a respectiva assinatura dos presentes na reunião do dia 12 de 2 de 2020, que deliberou pela liderança da vereadora Cátia Monteiro Frescura na Câmara de Vereadores de Jaguari, RS, sob pena de ser o documento inverídico e para os efeitos de responsabilidade civil e criminal. Essa incumbência de trazer os documentos solicitados será da beneficiária vereadora Cátia Monteiro Frescura, enquanto os documentos solicitados não forem fornecidos em xerox do registro geral dos partícipes da reunião supracitada, o ofício 001/2020 ficará suspenso até que sejam comparadas as assinaturas com os nomes e se o prazo ultrapassar 15 dias úteis a contar após o recebimento dessa solicitação pela vereadora Cátia Monteiro Frescura, o ofício 001/2020, juntamente com a respectiva ata, encaminhados à Câmara de Vereadores de Jaguari RS, serão declarados atos nulos de pleno direito. O presente documento será emitido em 3 vias de igual teor, sendo uma para o presidente da Câmara fazer a juntada, a outra para a vereadora Cátia Monteiro Frescura para requestar os documentos requeridos e a outra para o requerente confirmar o protocolo. Termos em que pede deferimento, Jaguari, 17 de fevereiro, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli, líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista. É isso. Muito obrigado, secretário. Então, conforme eu já tinha conversado, tive a oportunidade de conversar com o vereador Piccoli, não tive a oportunidade de conversar com a vereadora Cátia. Nesses são os ofícios e os documentos que nós recebemos durante essa semana e, dando sequência, então, a gente já solicitou a nossa assessoria jurídica que efetue os devidos estudos e também o encaminhamento ao IGAN, que é o instituto que nos dá assessoramento para saber qual é e como a gente deve proceder. Entretanto, se existir um acordo entre os vereadores, é só fazer isso via ofício, como foi feito, se não me falha a memória, o ano passado, a gente consegue dar andamento. Frente a isso, se continuar com os 2 ofícios e nós continuarmos com essas algumas diligências, a gente tem que aguardar os nossos órgãos de assessoramento para saber como devemos proceder. Oi. Tá, então, daí, posterior a isso, a partir já do dia de manhã, vocês façam junto com a assessoria, protocolo, a gente assina e, posteriormente, daí a gente consegue fazer alteração. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Requerimento número 001/2020. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência, requerer ao Executivo Municipal que seja disponibilizada a relação das casas de propriedade do município que estão desocupadas nos bairros Promorar e Consolato. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Perissari, 13 de fevereiro de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli.
Coloco em discussão o requerimento número 001/2020. A palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Pícoro. Senhor presidente, meus caros membros da mesa, vereadoras e vereadores, eu fiquei o recesso trabalhando todos os dias. Não é que eu não tinha condições de ficar 4, 5 dias passeando, mas eu tenho minha sogra que mora ao lado da minha casa, é a minha segunda mãe, e fica aos meus cuidados, então eu preferi ficar na retaguarda, porque a gente tem que cuidar em casa o familiar da gente idoso, em casa. E estive várias vezes no gabinete falando com o vice-prefeito em exercício, o senhor Lucas. Me recebeu muito bem. A senhora tem razão, vereadora Cátina, quando diz que o Lucas é uma pessoa maravilhosa mesmo. Nos recebe muito bem também, e é acessível, e nos deu muita atenção e nos balizou quanto aos nossos pedidos, vereador Varley. E lá na Consolata, até foi ele que pediu para entrar com esse pedido, na Consolata tem muitas casas que pertencem à prefeitura, ao poder público, que as pessoas, presidente, ganham essas casas, vão embora, não dizem para ninguém, e ficam fechadas, e tem famílias precisando casas lá. Só no período aí do recesso veio 3 famílias, inclusive uma senhora grávida, precisando de uma moradia, e as casas estão fechadas. E é bem como o vereador Varley falou, algum vende, né? Como eu peguei, o senhor falou isso, foi o senhor? Tá bom. Eu peguei também um senhor lá pegando um poste da prefeitura, ele vai embora, disse que comprou a casa. Inclusive, eu não sei, está aí sobre a administração do Dr. Civi, vendo esse caso aí. Eu acho que o que é público pode ser 1 centavo, mas não deve ser tocado. Então, há muitas famílias que às vezes se aproveitam de outras que têm uma necessidade maior. Então, por isso que eu peço um levantamento sobre as residências que estão desocupadas lá na Consolata, para que possam acomodar aquelas famílias que realmente precisam. Era isso aí, mais ou menos, em nome da bancada. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pícoro. E segue em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar com o requerimento, fique sentado. Requerimento aprovado por unanimidade. Convite. A Administração Municipal de Jaguari, através da Secretaria Municipal de Finanças, convida Vossa Senhoria para uma audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores no dia 20 de fevereiro de 2020, às 8h30, atendendo à legislação vigente, em especial ao previsto no artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, quando faremos a demonstração e a avaliação do cumprimento de metas, terceiro quadrimestre de 2019, mantendo assim o compromisso da administração municipal em prestar contas à nossa comunidade. Antecipadamente agradecemos sua participação. Jaguari, 12 de fevereiro de 2020, assina o secretário municipal de Finanças, João Martins Pinheiro. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos e não havendo matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. Pela ordem de inscrição, coloco a palavra à disposição do vereador Arno Varley Melo Berger, líder do governo municipal na casa, pelo tempo regimental. Senhor presidente, vice-presidente e secretários da mesa, secretário da mesa, vereadores e vereadoras, distinta plateia que nos prestigia nesta noite. Voltando às atividades depois de um recesso, graças a Deus que é um recesso curto, e muitas câmaras não adotaram ainda esse sistema, que eu acho que nós temos a obrigação de trabalhar. E o recesso nos serve para nós fazer muitas reflexões, principalmente da nossa atuação na vida pública, e durante esse período a gente começa a somar e
analisar o que a gente faz, o que deixa de fazer, o que é certo, o que é errado, e espero que, neste ano, um ano eleitoral, um ano de muitas preocupações, nós possamos, com a ajuda de Deus, iluminados por Deus, poder trabalhar pela nossa comunidade, com bom senso, com respeito, com humildade, que a gente chegará ao patamar das coisas boas. E a vida da gente não é só alegrias, a vida também é tristeza, presidente. E nesse fim de semana, infelizmente, perdemos um grande jaguariense. Eu, particularmente, que tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Clademir, quando ele logo iniciou no nosso escritório, por um período de 6 meses a 1 ano, e esse jovem galgou o mais alto posto da magistratura sul-rio-grandense. O Denga, como era conhecido, além de um excelente juiz, um excelente advogado, ele também foi um grande desportista. E a gente tem lá no clube, o Igor que frequenta e todos aqueles que frequentam o clube, tem histórico dele também, que foi um dos grandes atletas da bocha e do bolão. O doutor Clademir José Siolim Missaja foi graduado pela Universidade Federal de Santa Maria e assumiu como promotor de justiça na comarca de São Francisco de Assis, no ano de 1989. E no mesmo ano foi nomeado juiz de direito. Atuou nas comarcas de Santiago, Alvorada, Porto Alegre. Atuou como juiz corregedor de 2002 a 2006 e foi professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, foi professor na Júri e na Amatra Quarto, que é da Justiça do Trabalho. Às vezes, esses dias eu até acho que falei aqui nesta casa, que nós devíamos prestar as homenagens, geralmente, ainda em vida. Porque, às vezes, nós fizemos aqui nesta casa, quando fui vereador, e tantos vereadores que aqui passaram, o Piccoli, o Cito, enfim, o Maia, a gente homenageia tanta gente, né? Não é demérito, não deixar como demérito a ninguém, mas a gente poderia ter feito isso com um cidadão que foi um ícone na magistratura. Ele, com a sua simplicidade, ele, com o seu jeito de ser, ele conquistou e era muito conceituado e muito respeitado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E eu peguei aqui uns dados assim e coloquei assim, ó, um juiz humanista, pessoa simples, cortês e acessível, democrata de primeira ordem, soube exercer o poder sem se confundir com ele. Membro desde o início da magistratura, ele transitou com muita firmeza e serenidade sobre várias áreas do judiciário. Mesmo doente, eu sei da história do Dr. Clademir, enfrentou, continuou, até quando pôde trabalhar, pois parou. E hoje Jaguari sente muita tristeza, e eu quero aqui transmitir, né, à família enlutada essa perda irreparável de um jovem, 58 anos, que muito fez e que granjeou a simpatia, a amizade, o respeito de Jaguari, nem antes como cidadão, e depois como membro do Judiciário, como juiz e desembargador. Portanto, eu fico aqui muito triste em fazer essa homenagem, mas eu acho que nós temos que repensar, às vezes, e fazer as coisas em vida, para valorizar o ser humano. Eu também, com muita tristeza, porque nós estamos vivenciando um momento muito difícil, e eu, filho de agricultor, acompanhei o meu pai a vida inteira como lavoureiro. A gente lembra sempre, né, professor Cito, e os outros que atuam nesta área, é seca, é enchente, enfim, o agricultor todos os anos esperando um momento bom. Infelizmente, nós estamos aqui, hoje eu estava pensando, as chuvas passam todas pelo lado de Jaguari, né? E nós estamos enfrentando um momento muito difícil. Olha, o fumo, acho que razoavelmente, mas a gente está preocupado com as lavouras de soja. E analisando aqui na mensagem, o projeto de lei sobre a prorrogação de contratos temporários, eu estava vendo aqui o relatório da Emater, né?
que diz o seguinte, que durante o mês de dezembro de 2019, as precipitações pluviométricas corresponderam à metade da média histórica do mês, sendo que ainda as chuvas foram mal distribuídas entre as regiões do município. Atualmente, a situação tem se agravado, pois nos últimos 29 dias ocorreram apenas 23 milímetros de precipitação na sede do município. Vejam só, aqui tem o Vez, que é agricultor, sabe da dificuldade, que a chuva é muito importante. Então, eu quero prestar minha solidariedade aos agricultores do município de Jaguari, que fazem o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. Mas, se Deus quiser, vamos torcer que o velhinho lá de cima e São Pedro nos mande logo uma chuva para minimizar, pelo menos, esse sofrimento que estão passando. Senhor presidente, pois não? Vereador Varley, se passa um fato que algumas pessoas não se deram conta ainda. Desde o mês de abril, nós vivemos uma situação de estiagem, exceto o mês de maio e o mês de novembro, que choveu acima da média. Os demais municípios, todos abaixo da média, e alguns sequer chegou à metade da média. Importante, né? Obrigado. Importante. E, para finalizar, senhor presidente e meus colegas, eu quero agradecer o apoio recebido dos senhores nesses projetos que vieram hoje na sessão extraordinária, e a gente sabe que nós todos aqui podemos ter discussões políticas, cada um ter o seu partido, a sua cor, mas a cor maior de todos aqui é Jaguari. O nosso partido, tenho certeza, de todos é Jaguari, então eu agradeço antecipadamente o apoio de vocês aos projetos que vieram do Executivo na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, da bancada do PDT, pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa noite aos membros desta casa e à comunidade jaguariense que nos prestigia. Meu amigo Gustavo, que veio lá da linha 7, o seu Cadó, que está sempre presente, Marzani, Dona Tereza, e a todos que vão nos ver, né, via internet. Ao retomar o meu trabalho nesta casa, destaco com muita alegria que em nenhum momento deixei de desempenhar as minhas funções enquanto vereadora. Mesmo estando afastada, ações públicas e notárias de conhecimento de nossa comunidade e que foram divulgadas em minhas redes sociais. Do ponto de vista pessoal, em absolutamente nada alterei meu comportamento frente ao desafio em ser vereadora, qual seja o de servir a nossa comunidade da melhor forma possível, e o que já fazia mesmo antes de sonhar que poderia algum dia ser uma parlamentar. Então, aqui estou, com a mesma serenidade que tive desde o primeiro dia em que pisei nesta casa. Continuo de cara limpa, disposta e com a coluna ereta, sabendo que na vida algumas respostas não surgem de imediato. É necessário viver as provocações e então perceber que somos fortes o suficiente para carregar todos e qualquer cruz que quiserem nos pregar. A resposta nunca esteve tão perto de ganhar vida. Aguardem, não vai demorar. Fui democraticamente eleita pela nossa comunidade. E é por estes que continuarei a devotar meu trabalho aqui dentro. Nada nem ninguém terá a capacidade de amordaçar, humilhar, torturar quem tem as costas limpas e a dignidade como norte de vida. Todo e qualquer ação nesse sentido terá apenas um efeito: mostrar a verdadeira face de quem até então usou máscaras para viver. E é por hora que tenho a dizer. E retornando aos trabalhos, gostaria de agradecer o meu deputado Pompeu de Matos, na qual entrei em contato para vir a entrega de mais um carro que foi destinado para a nossa saúde. Até fiquei sabendo que
Esta vereadora foi a única vereadora até hoje que levou um carro para a saúde, que eu não sabia. Então, eu queria agradecer ao deputado Pompeu de Mato por ter se deslocado até Jaguari para fazer a entrega deste carro. Gostaria de saber o porquê o incentivo federal que veio para as agentes de saúde no dia 5 de dezembro não foi repassado até hoje. Fica essa pergunta. Todas têm compromisso, todas esperam e querem o que é seu de direito. Por que não repassaram até hoje? A respeito das taxas de lixo, como eu falei antes, esta vereadora nunca parou. Sempre trabalhou, a população sempre me procurou. Graças a Deus, né, confio no meu trabalho. Várias pessoas me procuraram por causa do valor da taxa de lixo. Alto. Por que a nossa taxa de lixo ela é por metragem da casa? Eu quero saber se tem alguma lei do município que essa taxa de lixo é por metragem da casa. Que eu saiba, o IPTU é por metragem. Tem pessoas que moram uma pessoa numa casa grande e leva lixo uma vez por semana. Eu deixo aqui como é que eu vou dizer, uma ideia, quem sabe, para os responsáveis, que por que não mudem o jeito de ser cobrado a taxa de lixo? Ao invés de cobrar por metragem da casa, cobre por cruzada do caminhão do lixo. Porque tem lugares aqui em Jaguari que passa 2 vezes. Tem lugares que passam 3 vezes. E tem outros que passam 5 vezes. E tem pessoas que onde passa 2 ou 3, às vezes paga mais alto a taxa do que naquele local onde passa todos os dias da semana. Então, fica aqui o meu pedido, que seja pensado e que tentem mudar essa situação, porque a população está muito revoltada com isso. Pode seguir? Não consegui falar tudo que eu gostaria de falar hoje, mas a semana que vem o que tem aqui vai ser falado. Muito obrigada. Esta camiseta, antes, presidente Igor, essa camiseta que eu fiz em homenagem aos 100 anos do nosso município. Era para me ter vindo antes com ela, mas como estou retornando hoje, eu fiz em homenagem aos 100 anos do nosso município, porque são 100 anos e não 100 dias, e a gente tem que comemorar. Então, eu tenho nela todos os pontos turísticos do nosso município. Seria isso por hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Pico Lidri, líder da bancada progressista. Caro presidente Igor, meus colegas vereadores, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nessa tribuna. E inicio a minha manifestação cumprimentando o nosso repórter de toda semana, Felipe, que hoje está de aniversário e também é o dia do repórter. Eu transmito a ti, Felipe, os cumprimentos e cumprimento todos os demais que fazem esse trabalho aqui no nosso município de Jaguari. Então, os nossos cumprimentos em nome da bancada do Progressistas. Quero também fazer uma saudação especial aos que estão chegando nesta casa. Ex-colega vereador Myron também teve a oportunidade de ocupar uma cadeira nesta casa. Quero iniciar a minha fala dizendo da nossa preocupação quanto à estiagem aqui no nosso município e também no nosso estado. E isso é algo que vai refletir posterior. Lá em agosto, setembro, é que nós vamos sentir os reflexos e possivelmente ainda no ano que vem. Eu lembro ainda, e o colega Varley há de lembrar, os colegas que
não sei se lembram, os demais, que lá em 2002, 2003, nós tivemos uma grande estiagem no município. E, naquele período, o governo do Estado, inclusive, fez algumas aportes financeiros aos produtores, que, inclusive, foi usado o município para que a Emater, a Inspetoria Veterinária, fizessem um grande conjunto de forças para que esses produtores pudessem receber. E hoje conversava com o prefeito à tarde, e a gente falando a respeito da situação da emergência, ainda temos muita dificuldade para fazer um decreto de situação de emergência, tendo em vista que depois ainda tem a dificuldade de ser homologado. Acompanhamos nas redes sociais, na imprensa, quantos deputados, o senador aqui, Luiz Carlos, junto à ministra, para que o governo federal também se sensibilize com a situação aqui do nosso Estado, para que sejam homologados esses decretos de situação de emergência. Então, aqui, a nossa solidariedade, mais uma vez, que nós tivemos aqui nos solidarizando num momento que nós tivemos muito granizo, tivemos vendavais, tivemos chuva, né? E agora essa estiagem. Mas eu penso que essa estiagem é algo que nós temos que rever no município, ver a capacidade que os produtores têm em suas propriedades. Tem que ser, porque nós tratamos agora esse assunto e logo mais chove e a gente para de falar. E é isso que nós não podemos, né? Então, nós temos que continuar assim, e eu acredito que, maravilhosamente, há pouco nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui um projeto para a aquisição de uma escavadeira hidráulica, e não podia ser diferente, presidente Igor, vindo da bancada do deputado Alceu Moreira, que tem a bancada ruralista na Câmara dos Deputados, faz parte, é presidente, eu acho que, inclusive, não podia ser diferente. Nós precisamos, sim, de equipamentos, precisamos de equipamentos para fazer com que o nosso produtor tenha o alcance necessário para que não falte água, assim como tantas outras coisas em suas propriedades. Eu lembro que, quando saí aqui para o nosso recesso, lá na nossa última reunião em janeiro, eu dizia que nós íamos participar de muitas atividades e de muitas coisas, encontros que a nossa comunidade organizou, que a Câmara de Vereadores organizou, que o Executivo, as entidades, enfim. E foi isso que aconteceu. Tivemos muitos encontros, muitas atividades, e foi assim que nós estivemos presente, a maioria dessas atividades, né, estando lá, se fazendo presente, prestigiando aqueles que fazem o crescimento do nosso município. E deixo, colegas, também uma frase que a gente, no decorrer desse período que esteve aqui na Câmara de Vereadores, que esteve à frente de várias entidades, que a gente está sempre lutando para que as coisas aconteçam, eu acho que é importante que a gente saiba que viver é aprender. No contato com as coisas e com as pessoas, nos embates que muitas vezes nós temos aqui, nos combates também, a gente aprende muito. E cada vez a gente dá um passo adiante, seja no novo ou seja no velho. Mas as coisas a gente sempre está aprendendo. E é dessa forma que quero continuar o meu trabalho aqui nesta casa, no decorrer desse ano legislativo, e aprendendo grandes lições com os colegas que aqui eu convivo, porque é nas boas e nas ruins que a gente aprende. Seria isso, senhor presidente. Desejo uma ótima noite e uma ótima semana a todos os colegas. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva, líder
do MDB na casa. Presidente Igor, novamente minha saudação. Também cumprimento ao secretário e companheiro de mesa Valdemar, aos demais colegas vereadores e vereadoras. E uma saudação também à nossa plateia, que hoje aqui se encontra nessa primeira reunião após um período de recesso. Dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação retornar a essa casa em reunião, pois sempre que vinha até a cidade, eu sempre passava aqui na casa para saber o andamento das atividades que seriam ou que estavam sendo desenvolvidas. Quero pedir aqui, presidente, com permissão sua, em nome da bancada do MDB, votos de pesar pelo falecimento de um ex-funcionário, um ex-servidor do município, o José Oli Reis, o Juca, que acabou falecendo. Foi um funcionário muito dedicado aqui no nosso município, um servidor do município bastante competente. Também comentar um pouquinho e parabenizar a equipe de bochas do Clube União, que se consagraram bicampeã em mais uma competição internacional realizada no Uruguai, e deixo aqui meus parabéns ao Heré, ao André, o Jossi, o João e o Jordano, que representam muito bem o esporte da bocha e, com certeza, elevam o nome de Jaguari nessa competição internacional. Também eu gostaria de comentar a respeito do que a colega vereadora Cátina comentou há pouquinho a respeito da taxa de lixo. Eu lembro muito bem, vereadora, eu também fui cobrado disso, mas essa lei é uma lei de 2018, é uma lei que nós aprovamos, eu aprovei, a senhora também aprovou em 2018. Essa lei é uma lei municipal, ela está em vigor, e de 2018 para cá não houve aumento da taxa, e sim da área construída. Então, que fique claro, nós, legisladores, nós aprovamos essa lei em 2018. Tá? Então, só que a senhora queria saber se tinha lei. Tem, a lei existe, e a aprovação nossa de todos os legisladores. Também eu gostaria de comentar a respeito das estradas. Tenho acompanhado bastante a respeito das atividades desenvolvidas tanto na Secretaria de Obras como também na Secretaria da Agricultura. Foi um período complicado e muito, como é que eu vou dizer assim, uma correria, principalmente das retas cavadeiras, que, como disse anteriormente na sessão extraordinária, eu digo o município, foi atendido mais de 180 produtores na abertura e limpeza de bebedouro. Existem muitos ainda, sim, existem muitos ainda a ser concluídos, e acredito que mais um mês a Secretaria de Agricultura vai ter também bastante atividade nesse setor. Acompanhei também muito o trabalho das estradas. O colega Valdemar sempre cobrava ali do Faxinal Tacorixim, foi concluída, entrou aqui nos trilhos e saiu lá na volta do cerro. Hoje as máquinas já estavam lá na volta do cerro. Então, entrou aqui nos trilhos, na caixa d'água, saiu lá, foi concluído, e a partir de amanhã vai fazer aquele trecho entre a volta do cerro, aqui a entrada da várzea, para depois seguir nas outras áreas ali
do 4º Distrito. E agora comentando um pouquinho um assunto que é do momento, um assunto que é a estiagem, e eu quero aqui ficar solidário à nossa classe, a classe dos agricultores, pelo prejuízo que já tiveram até o dia de hoje. Torcemos e pedimos que venha essa chuva, vai ajudar com certeza, mas a produção do fumo na parte final foi totalmente prejudicada. Eu digo a parte final. O soja, uma grande perca, eu acredito que na minha região foi perdido já mais de 50%, mais de 50% já foi perdido. O milho nem se fala, o feijão, que plantou feijão da safrinha, nem se fala. E o principal problema que eu vejo é a morte dos alevinos. Toda família tem um açude, ela tem um peixe para diversificar a sua alimentação. O peixe, ele é recomendado também, medicinal, e é uma judiaria dos bebedouros, os açudes secando, e os peixinhos ali, os alevinos, com até 2 quilos, todos também ali morrendo. E preocupa muito, falando hoje também com os colegas, existe já proprietários que levam seus animais nos açudes dos vizinhos para dar água. Uma vez por dia pega seus animais e leva para a água, porque na sua propriedade não está tendo mais água suficiente para os animais. E também dizer que bom que a nossa comunidade são beneficiadas por poços artesianos, que as nossas comunidades são beneficiadas por poços artesianos e que pelo menos a água para o consumo da família está tendo, graças às construções dos poços artesianos no município. Então, vamos torcer e pedir que venha uma boa chuva, que ainda alguma coisa consegue a salvar, mas o prejuízo, a preocupação dos agricultores é muito grande. Presidente, era isso. Desejo a cada um de nós e aos meus colegas uma boa semana de trabalho e pedindo ao nosso Pai lá que nos mande uma chuva abençoada para que os nossos agricultores possam, sim, ficar um pouco mais tranquilos. Era isso, presidente, e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Cito. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, os que estão nos prestigiando, o Vez, a filha da vereadora Kátia, seu Auri, o nosso companheiro Mayron Guerra, ex-vereador, e a Tereza. Quero parabenizar a todos. Eu vou fazer uns comentários. Eu estive quase todos, 3º distrito e a parte do 4º distrito. Nesses 30 dias nós tivemos de recesso. A seca, a estiagem está grande, está difícil. Tem gente colhendo 25 sacos por hectares, pagando 10 por hectares. 10 sacas por hectares. Vendendo bem a soja, R$80, dá R$1.200. Se o custo é 2.000 para plantar um hectare, imagina como essa gente vai ser. Que hoje uma aplicação de veneno, que eu digo conversando com vários plantadores, é uma coisa horrível, a careza que é. Os caras me mostraram uns punhadinhos, veneno, aqui tem 5, 6 mil, aqui tem 5, 6 mil, meia dúzia de litros desses inseticidas lá. E negócio que fala 180 bebedouros, e tem muitos bebedouros para abrir. Eu estive falando com o seu Enio Cristofari, da linha 8. Diz ele está com uma necessidade
ter um bebedouro também. E estive falando com o prefeito de Santiago sobre essas máquinas. Nós aprovemos esse projeto para vir essa reta escavadeira, que para nós é uma draga, que o dia que nós tiver no nosso município, reto não vai existir. Diz ele, fiz o comentário que nós estávamos nesse projeto de vir essas máquinas para nós, e diz ele, o prefeito, olha, se tiver uma máquina dessas, vocês nem imaginem o que faz uma máquina dessa num dia. Essas retas escavadeiras vai ser só para abrir bebedouro, coisinhas, porque não vai ter mais. Então, senhor presidente, é isso aí por hoje, e quero, nem sei que palavras dizer para os nossos agricultores, pela situação que estão passando. Não tenho palavras para falar. E nós estamos numa dificuldade que não é fácil. A nossa agricultura está, com essa estiagem, está precária. E nós não temos o que fazer sem ser perante Deus nos ajudar. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valmar Zanini Piccoli, líder do PDT na casa. Senhor presidente, meus caros membros da mesa, vereadoras e vereadores, plateia presente, funcionários e a imprensa aqui, o Felipe do jornal O Jaguar e o Expresso. Inicio meu pronunciamento nesta noite, repetindo o que eu falei aqui na ordem do dia. Não tive férias, trabalhei os 30 dias praticamente, até em domingo. Domingo retrasado eu atendi 4 famílias. Atendi, meu caro vereador Valente, mais de 100 pessoas. Umas do bolso e outras trazendo até o gabinete, aos secretários, correndo e dando atenção às pessoas, porque não é só em época de eleição que nós temos que procurar as pessoas. Quero transmitir às famílias da Promorar que hoje eu ia questionar a Corsã, que deu 20 mil para ornamentar a praça. Por que não oferece um dinheiro bom para canalizar a Promorar? Mas o presidente já me passou que este ano a Promorar vai ser canalizada. Viu, vereadora Cátia? Estou falando aqui em nome da bancada. Quero também dizer que hoje as agentes de saúde me procuraram e eu fui procurar o doutor Civi, porque não adianta muitas vezes a gente só falar aqui e não agir. Eu gosto de trazer o problema para cá e agir, trabalhar. E o doutor Civi me disse que brevemente vai encaminhar o projeto e ver se tem essa verba para oferecer às agentes de saúde. Quero dizer que eu visitei vários agricultores ao longo desse mês. Eles muito revoltados, presidente, com o carnaval. Nós com a seca e o carnaval saindo. Quero transmitir que não tem nada a ver o carnaval, presidente, com a seca. O carnaval vai fomentar um dinheiro para o comércio de Jaguari. Vai trazer dinheiro para nós. Vem as pessoas de fora, vão comer, vão beber nos hotéis, nos aluguéis, e é isso aí. E os cofres não vai tirar dinheiro público, né? Se bem que se eu fosse secretário de turismo, lá no início do ano eu faria um projeto e iria buscar na Lei Rouanet um dinheiro para dar o carnaval de graça ao povo de Jaguari. Quero também dizer que o senhor Pinheiro, que eu respeito muito, que é um grande secretário, dos melhores da região, ele disse aqui em uma reunião, meu presidente, que ia baixar a taxa de lixo, e não baixou. Foi uma judiaria não ter um desconto à taxa de lixo. E o IPTU, o povo está reclamando, e é muito alto o IPTU de Jaguari. O que vamos fazer? Não podemos fazer nada, temos só que comentar e sensibilizar o próximo prefeito
para que dê uma mão para os nossos contribuintes. Quero também dizer do meu repúdio a um dos ministros que diz que é a cocada preta do Ministério do Presidente da República, que até agora ele está melhorzinho um pouco, está dando uma melhorada o presidente. Ele fez bullying com as empregadas domésticas. As empregadas domésticas são de ouro. Imagina, doutor Varley, uma pessoa, a senhora que trabalha fora, sem uma empregada doméstica. Eu tive uma empregada doméstica durante 17 anos, criou meus filhos. Tive uma mais 11 anos e outra mais 8. E sempre as valorizei, inclusive uma, quando recebeu todos os direitos, aquela de 17 anos, construiu uma casa em Santiago. Elas não andam aí para passear e para a Itália, não. Ele ironizou, ele debochou das empregadas domésticas. Não deveria fazer isso um cidadão que é ministro. Meu repúdio. Quero também, neste momento, me dirigir à vereadora Cátina, minha companheira de partido, que se não fosse ela ter concorrido, talvez eu não estivesse aqui, porque ela me ajudou. E se não fosse eu ter concorrido e feito 530 votos, ela também não teria sido eleita, e o PDT não teria nenhum vereador nesta casa. E mesmo ela não concorrendo, eu seria vereador, porque a minha votação e os demais davam o coeficiente para mim estar aqui. E eu estou no 5º mandato, sempre com mais votos, sempre subindo. 309, 320, 340, 384, quase 400 e 530. Isso é o amor que eu tenho por 3 seres humanos do PDT, que poucos partidos têm este legado. Getúlio, Jango e Brizola. É a eles que eu devo os meus mandatos. Não é a muitos infiltrões, senhora Cátina, que entram de uma hora para outra num partido e se acham donos, e não são, e conduzem de uma maneira errada. Mas eu quero dizer a essas pessoas que a humildade não tem preço. E nós fizemos um acerto ano passado, que a senhora ficaria de líder do partido até junho. E quando eu fui ligar para o presidente atual, que eu não sabia que era mais presidente, até porque ele fez uma carta de renúncia, e ele tinha retornado, não chegou a assinar, ele não atendeu o telefone. Mas tudo bem, eu me curvo. Por isso que veio esses ofícios para casa. Mas neste momento, com toda a humildade, e o tempo às vezes é nosso inimigo, eu passo para Vossa Excelência a liderança do partido. A partir da próxima reunião, a senhora é líder do partido PDT. Ficarei com 5 minutos. Imagina eu, com 5 minutos, presidente, olha o que eu recebi. Olha aqui. Felipe, senhor Felipe, por favor, tira uma fotinha aqui. Não faça a fofoca desse vereador, o Jaguar, que gosta de massacrar esse vereador. Não faça a fofoca. Tira uma fotinha aqui, diz para o João Lemes publicar. O único vereador de Jaguari com 29% como vereador mais atuante. E eu estive com esse cidadão aqui nas bancadas e chamei as secretárias e o presidente, ele explicou como é que funciona. É de Porto Alegre, é séria, e ele me disse assim, seu Piccoli, teve uma vereadora que teve 21%, mas não tem aquela mais popular, aquele mais bonito, aquele mais feio, aquele mais gordo, aquele mais magro. É só um que ganha. Eles deixaram 250 ingressos, aliás, questionários, em 250 famílias, e recolheram em janeiro. Eu peguei 29%, e a vereadora Elisângela, 21% como a mais atuante. E é verdade, porque olha o que essa mulher faz com a mão amiga, com as pessoas que têm câncer, com aquelas... É reconhecido isso aí. Foi uma pesquisa justa e séria, não é aquela por dinheiro, por sacanagem, ou por isso, ou por aquilo. É tão honesta, presidente, eu quero que o senhor me olhe o que eu vou dizer agora. E eu tenho gravado no meu telefone. O secretário ele não é secretário, o assessor de imprensa do senhor prefeito ligou para esse moço que falou com o senhor aí e disse assim, escuta, só o Piccoli ganhou.
eu queria que um vereador do MDB também ganhasse e o prefeito. E ele disse, negativo, aqui não tem falcatrua por dinheiro nenhum. É só um vereador e prefeito, só tem um na cidade, como é que vai ser o melhor? Por Deus e Nosso Senhor, está no meu telefone. O seu Miguel não fez por maldade, ele quis agradar um vereador do MDB, ele quis agradar o prefeito, ele quer segurar o trabalho dele, porque hoje o emprego não é fácil. Então seria mais ou menos isso aí. Eu tenho prova, está na empresa e tenho no meu celular o que eu recebi, as ligações do senhor Miguel Monte, que eu respeito muito e aprendi a gostar dele. Então é mais ou menos isso aí. Então está, meu caro Felipe, menos fofoca, mais ação, e o senhor faça uma reportagem da Consolata, que lá precisa sim um posto de saúde para atender aquele povo. Aquele povo merece um posto de saúde. Desejo bom fim de semana, que Deus abençoe uma chuva para os nossos agricultores, para sanar o problema, e a partir da semana que vem, a líder, agora se cuida um pouquinho, vereadora, viu? Menos, um pouco, e trabalhe assim mais um discurso mais tranquilo, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, vereador. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Antônio Carlos da Pieve, da bancada do MDB. Senhor presidente Gorraza Tâmara, vice-presidente Joselito, secretário Valdemar, demais vereadores, plateia que nos acompanha essa noite, Gustavo, filha da vereadora, o Mairo, dona Tereza, seu Cadó, sejam bem-vindos. Iniciar meu pronunciamento de hoje desejando um bom retorno a todos os nossos colegas, vereadores, depois de um recesso, que nós tenhamos um final de ano mais harmonioso entre nós, que nós conseguimos a nos respeitar, nos tratar com mais humildade, que é isso que a população quer. Também quero me solidarizar com nossos agricultores, que estão passando por uma dificuldade muito séria por falta de água nas suas propriedades. Eu sei bem o que é isso, porque vivi na agricultura lá nos anos 80 e sei bem da dificuldade quando o ano corre seco ou chuvoso. Principalmente o pequeno agricultor. Aquele pequeno agricultor, a dificuldade é bem maior, porque ele, se não é o poder público dar um suporte para ele, ele não tem ninguém que faça um trabalho, porque as próprias empresas não compensam um horário de trabalho. Mas acredito que dentro do possível, o poder público está conseguindo atender essas pessoas, inclusive levando água potável para as pessoas tomar. Imagina que ponto chega de as pessoas não ter água para tomar, a prefeitura ter que levar. Então, me solidarizo com os nossos colegas agricultores. Também, hoje, eu acho que é um motivo de alegria para todos nós, pela aprovação de todos os projetos. Mas quero me identificar com um, que acredito que seja o projeto humanizador, que é esse do calçamento das ruas da nossa cidade, onde todos os bairros mais pobres vão ser beneficiados. Vão receber calçamento, vão receber saída de água fluvial, calçadas. Então, isso vai possibilitar um melhor de vida para essas pessoas mais pobres. A gente fica bastante feliz quando o poder público se preocupa com essa classe das pessoas que mais precisam. Isso também vai gerar uma certa quantia de emprego em nossa cidade, isso vai gerar renda para as pessoas, para aqueles que conseguem trabalhar nessas empresas. Também eu não poderia deixar de agradecer a recepção que tive lá na Sociedade da Linha 15 São Valentim, onde estive comparecendo na festa deles, uma excelente festa. E agradecer também a presença de todas as pessoas
que tiveram no meu evento lá na minha localidade, lá da linha 8, onde foi um recorde de público e também um recorde de lucro. Então foi uma festa, uma quantia muito grande de pessoas e a gente fica agradecido. Tá bem. E eu desejar uma boa semana a todos. E por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador da Pieve. Neste momento, gostaria de passar a presidência da casa ao vice-presidente e fazer uso da palavra. Assumo a presidência da casa e, de imediato, passo a palavra ao vereador Igor Rosa Tâmbara. Colegas vereadores, plateia, assistência, Felipe, nosso representante do Jornal Expresso, Jornal Jaguar, satisfação. Gostaria também de aproveitar a oportunidade, Felipe, lhe parabenizar pelo trabalho que realiza, mas, acima de tudo, lhe parabenizar pelo seu aniversário, que é na data de hoje, desejar muita saúde, paz, prosperidade, e que, acima de tudo, continue sempre trabalhando e fazendo pelo bem comum, como tu sempre realiza lá, principalmente no bairro. Eu confesso que não iria fazer uso da palavra, mas, devido a alguns pontos, eu me senti na obrigação de vir a esta tribuna, porque eu confesso, muitas vezes, respeito a opinião dos colegas, que eu não consigo, muitas das vezes, entender o que querem transmitir nesse microfone quando falam do famoso repasse dos agentes de saúde. Repasse esse que, pela lei, não se é obrigatório. Repito, repasse este, pela lei, que não se é obrigatório. Não sei se talvez não sabiam, ou talvez... Mas repasse esse que sempre foi feito. Então, eu não consigo entender qual o motivo que fazem tanto carnaval em cima de um recurso, repito, que não é obrigatório, mas que sempre é repassado. Talvez elas tenham saudade de prefeitos que terminaram com esse programa. Talvez seja isso o problema. Porque, repito, repasse esse que todos os anos é repassado. Equivale-se ao 14º salário. O 13º já foi pago e esse repasse de incentivo é popularmente reconhecido, é 14º salário. Outra coisa que me faz, vereador Varley, ficar espantado, a colega vereadora Kátina, retornando hoje, eu me assusto quando a senhora questiona o valor do IPTU, o valor da taxa de lixo. Mais do que isso, eu me assusto, vereador Varley, quando pergunta a nós, pergunta a esta casa, pergunta aos internautas, ou deixa a dúvida aos internautas, se existe uma lei que regulamente a taxa de lixo. E o que me assusta mais ainda é que esta lei, há 2 anos atrás, foi aprovada nesta casa, com o voto favorável da vereadora, repito, aprovado em 2018, com o voto favorável da vereadora, e deixa-se isso, não sei se propositalmente ou talvez de uma forma enganosa, deixa a comunidade pensando assim, não, quem diz quanto cobrar a taxa de lixo é o prefeito, é o Robert, é o Igor. Não, existe uma lei. Quem determina a recuperação que deve se dar é o Tribunal de Contas, que é reconhecido, talvez você não saiba, como renúncia de receita. E talvez, eu me espanto ainda mais quando a gente cobra melhorias, cobra isso, mas quer que o município diga assim, não, nós arrecadamos 530 mil reais na taxa de lixo, mas nós gastamos 700. Ah, deixa assim, não precisa. Precisa. Quem fazia isso, ou quem fez isso, pagou um preço muito caro. Isso chama-se renúncia de receita.
Isso chama-se irresponsabilidade fiscal com o município qual tu é eleito para administrar. Tu não é eleito para fazer politicagem, nem para agradar a e nem o B. E mais do que isso, questiona-se o método aplicado. Por hora, vereadora do PDT, que defende os trabalhadores, que defende o mais pobre, aonde a nossa lei determina que quanto menor a casa, menor se paga, aonde antes isso não se tinha. Talvez o que esteja, então, machucando é que essa lei é assim, quanto menor a casa, menos paga. Ah, mas eu moro sozinho, sim, mas tu tem um patrimônio que vale dinheiro. Se você não utiliza o lixo, então você imagina que o recolhimento de lixo, em vez do caminhão, tem que ter uma balança. Uma balança, que ele chega na casa do seu Valdemar, seu Valdemar, me dá seu lixo que eu vou pesar. É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Existe responsabilidade fiscal. Se o município gasta 700, tem que arrecadar 700. Nós vimos até pouco tempo atrás o recolhimento do lixo sendo atirado por uma caçamba, derrubando coisas na rua. Agora nós vemos o município com caminhão compactador, com containers. Nos próximos dias, mais containers nos bairros do município, terminando todo aquele mau cheiro. Nós vemos um município que tem cestas para o material reciclável. Nós temos um município que investiu milhões para ser feita a coleta seletiva, e nós vamos querer aqui achar que está muito alto. Não está muito alto, está no valor que você deve cobrar. Está no valor que é obrigado a cobrar. Se hoje o prefeito resolvesse, Elisângela, eu vou deixar 0 a taxa de lixo, ele pode? Não pode, é renúncia de receita. Vai ter suas contas reprovadas, vai responder processo de improbidade administrativa. Então é isso que nós não podemos vir aqui nesse microfone e largar os 4 ventos. Ah, está muito alto, está muito baixo. O IPTU não aumentou. Repito, o IPTU não aumentou. O que tinha pessoas que tinham aqui cadastrado 150 metros quadrados e tinham 1.000 construído. E aí essas mesmas pessoas às vezes chegam para um vereador e dizem assim, é um roubo, eu não sei o quê. Essas pessoas deveriam repensar, porque a prefeitura não está roubando nada. A prefeitura está fazendo justiça fiscal, o que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás. E mais, diga-se, só um momentinho, diga-se hoje, era cometida uma injustiça fiscal do tamanho do bonde, porque aquele pobre que tirava um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, ou que tirava um financiamento para comprar uma casa de 100 mil, ele tinha-se a metragem da sua casa atualizada. E muitas vezes aquele que comprou há muito tempo atrás e construiu, não estava pagando. Então nós tenhamos que ter esse cuidado, de muitas vezes vir a este microfone, passar à comunidade coisas que não são verdadeiras ou coisas que são impossíveis de ser realizadas. Porque nós temos que ter a convicção, e repito, a administração pública, ela não é um banco, ela não é o Banco Central que fabrica dinheiro. Ela tem que gerir, ela tem que fazer justiça fiscal. Se aumenta a necessidade de serviço, por óbvio, aumenta a arrecadação. Isso é matemática e tem que cruzar. Então, eu deixo bem claro à nossa comunidade e a todos que aqui estão, de que a taxa de lixo não aumentou, de que este projeto de lei que foi aprovado por unanimidade é um projeto que realiza justiça fiscal, porque quem tem uma casa menor paga menos, e, acima de tudo, o IPTU, repito, o IPTU não aumentou, e sim, está sendo feita uma das maiores justiça fiscal do município de Jaguari. Porque se antes tinha pessoas que não pagavam, hoje elas têm que pagar. E, repito, essas pessoas têm que tomar muito bem o cuidado de falar que o município está roubando. E, antes de encerrar, falta um minuto, eu quero dizer, agora como presidente da casa, surpreendentemente recebemos alguns prints no decorrer desta semana, onde
estava circulando em grupos do WhatsApp sobre o salário dos vereadores, sobre o salário dos assessores da casa, porque eu não sei se as pessoas não sabem ou se não têm conhecimento, mas na verdade elas têm a maldade. E essas pessoas vão ter que se justificar na esfera civil, na esfera criminal, porque ocorreu um erro desse sistema da empresa que presta o serviço para nós, que eu não sei qual que é aonde se tinha, no mês de dezembro, o 13º, ele, em vez de diminuir, ele somou. E aí apareceu lá o salário da doutora Tatiana de 12 mil, apareceu o salário da secretária Letiana de 12 mil, o do Igor de 11, o de vereadores de 10, de 12, enfim. E isso é maldade. E isso está sendo investigado, e quem realmente fez isso, e quem estava ajudando a plantar essas mentiras, vão ter que pagar e muito caro por isso, porque, acima de tudo, tem que respeitar, e o portal da transparência está ali, para todos. É só ficar à vontade e entrar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Igor. Devolvo a presidência ao colega. Desde já, gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 26 de fevereiro de 2019, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.